Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. No século XX, nos deparamos com o neoliberalismo. No campo das políticas econômicas, essa ideologia trouxe privatização, aumento da competitividade internacional e mais concentração de riqueza. Mas, afinal, de que forma o desenvolvimento do Brasil foi afetado? Para conversar sobre esse assunto, está conosco o economista e sociólogo Teotônio dos Santos. Nosso convidado é professor emérito da Universidade Federal Fluminense, onde lecionou no Departamento de Economia. Além disso, Teotônio possui uma vasta produção científica e intelectual, sendo autor de cerca de 40 livros e coautor em outros 70. Muito bem, professor, seja muito bem-vindo. O privilégio aqui de poder entrevistá-lo. Muito bem, eu vou começar a entrevista pedindo aí que o senhor aborde, já que nós estamos registrando os 50 anos do golpe civil e militar de 1964, o significado que o período de 21 anos que se sucedeu ao golpe, o período de ditadura militar, teve para a economia do país, e em especial para o que se convencionou chamar de milagre econômico que teria havido aí na década de 70. Na verdade, o golpe de Estado foi dado em nome de princípios liberais, não é? O Ministério de Economia foi entregue a velhos teóricos, se podemos chamar assim, do liberalismo brasileiro no plano econômico. E eles, de imediato, tomaram as medidas que sempre eles colocam: diminuir gastos, né? Sim. E criar facilidade para o mercado, a expansão da economia, desde que seja de uma forma equilibrada, que é sempre a referência deles, que é equilíbrio fiscal, equilíbrio cambial, né, e equilíbrio monetário, os três grandes equilíbrios que eles dizem que vão fazer. Mas no primeiro período foi muito duro, porque eles queriam muito baixar o nível salarial do país para aumentar a taxa de lucro, segundo eles, com a intenção de mais investimento. Haveria mais investimento e crescimento, etc. E isso, uma rebaixa em torno de 30% do nível salarial, sobretudo o salário mínimo, etc., né? Com isso, realmente, eles criaram um ambiente favorável ao investimento, com capitais internacionais, facilitaram a entrada do capital internacional, etc. Certo. Entrou, e aí por 67, 68, 69 começou a crescimento econômico, que causou esse período aí chamado de milagre econômico, etc. Mas durou pouco, porque isso foi até 74 só. O capital privado no mundo hoje não tem condições de abrir grandes campos. Quase todos os investimentos novos são de grande concentração de capital, exigem, em geral, um apoio estatal muito forte, senão não tem condições de crescer. Certo. Então, esse crescimento foi limitado. Em 74 já começa uma crise grave que vai evoluir durante todo o regime. Quando chega a crise já para entregar o governo, que eles terminaram, né, abrindo esse caminho, a situação econômica no país já estava muito grave, muito grave. Muito bem, com o fim da ditadura, o senhor identifica aí alguma mudança mais perceptível nas políticas econômicas que o Brasil passou a adotar a partir aí da tomada do processo de redemocratização? E quais teriam sido as influências externas mais importantes? No primeiro momento, né, se tentou uma política de inspiração keynesiana. Keynes defendia muito a intervenção do Estado para poder fazer funcionar a economia de uma maneira que causasse crescimento, mais emprego, etc. Mas houve muitos erros nessa política, uma tentativa de controlar muito fortemente os preços, né? Mas, por exemplo, deixando uma taxa de juros muito alta. Sim. Até hoje ainda se acredita no Brasil que taxa de juros não tem que ver com a inflação, com esse fenômeno. As pessoas, quando produzem, eles pedem dinheiro emprestado.
E, portanto, eles têm que pagar. E, para pagar isso, eles têm que aumentar o preço das coisas para poder ter recursos para pagar os juros. E a ideia Assim da que inflação taxa de de juros- demanda? Mas isso, eles inventaram essa história de inflação de demanda. É claro que um aumento de demanda sempre pode ter algum efeito inflacionário, mas isso não é o verdadeiro causante de uma taxa de inflação média, digamos, que fica na economia, é a taxa de juros, que não é uma taxa de mercado, é uma taxa criada pelo Estado. É o Estado que define a taxa de juros, né? Você vê, por exemplo, agora que nós estamos nessa situação tão difícil, a presidente Dilma tinha conseguido forçar a taxa de juros baixar, não é, de 12% para 7%. O país estava crescendo, a inflação não estava alta, mas logo inventaram que isso ia ter uma inflação terrível. E já tem uns 3 anos que eles estão subindo a taxa de juros e sobe a inflação junto. Sim. Mas continuam dizendo, não, então é porque ainda não ajustou o suficiente, né? Então, realmente, isso é um exercício de imaginação, né? Não sei se imaginação, porque no fundo tem gente ganhando com isso, né? O sistema financeiro é quem é o beneficiário principal dessas teses econômicas tão estranhas. Tá certo, o Brasil foi apresentado, ou mais ostensivamente apresentado, ao neoliberalismo econômico a partir da eleição de Fernando Collor de Mello para a presidência da República. A pergunta, como é que se deu essa implantação do neoliberalismo aqui e a sequência após o impeachment? Olha, foi feito um acordo, o chamado Consenso de Washington, no final da década de 80, né? E o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional estiveram patrocinando essas políticas por toda parte. Quando o Collor entra, ele entra tentando ficar bem com o FMI, Banco Mundial. Só que ele dá uma versão meio estranha para isso, porque foi uma senhora que fez isso e depois ela confessou o grau de irregularidades que ela teve na execução dessa política foi colossal, né? Inclusive inventando coisas que nem o Banco Mundial, nem o FMI tinham coragem de fazer ou pensar mesmo nisso, como é você, de repente, acabar com a poupança de um país inteiro, quer dizer, uma coisa assim. Isso foi feito, o país aceitou, que é uma coisa realmente muito impressionante. Uma polícia similar foi feita na Argentina. Eu me lembro que uma senhora mordeu o dedo de um sujeito no banco, né? Porque ela não admitia que fizesse uma coisa dessa com ela, né? E a resistência foi muito grande. Aqui todo mundo aceitou, uma coisa terrível só. Houve um ataque da imprensa, que foi conduzido pelo Brizola, mas isso virou a coisa diminuiu muito. No primeiro momento, ele ficou muito isolado. Só depois que fracassou é que, inclusive, ele ganhou um prestígio grande e tal, né? Bom, resultado, eles aplicaram de maneira muito local, com certa criatividade, vamos chamar assim, não é? A política colocada pelo FMI e Banco Mundial como condição para empréstimos, para acordos nessa área. O Brasil devia muito, quase todos os nossos países, mas havia uma política nos Estados Unidos de terminar com essas dívidas. Havia uma ala, sobretudo da direita americana, que diz, não, isso está prejudicando as nossas exportações, porque os países não têm mais dinheiro para comprar. Então temos que fazer um acordo com eles e tal, para eles poderem liberar recursos para comprar nossas exportações. E de fato isso foi feito no começo da década de 90, pouco a pouco, até chegar no plano real, quando realmente já essa política já foi mais controlada, etc., não tão louca, mas também com o mesmo resultado. O meu resultado foi o mesmo, privatização, o falso equilíbrio econômico, completamente falso, porque nós tínhamos superávit fiscal sempre tivemos, hein? Isso de que o governo gasta muito é mentira. O nosso governo sempre mantém um superávit fiscal para pagar dívidas. É estranho que você faça dívida se você gasta menos do que você recebe. Claro. É meio estranho, por que você faz dívida? Mas faz, por pressão do Banco Mundial, por pressão do FMI. Então o que acontece? Há um desequilíbrio econômico grande, porque nós diminuímos muito nossas exportações, porque houve uma elevação, que é outro desequilíbrio também, do valor da moeda.
Então, nossos produtos ficaram muito caros no exterior, porque a nossa moeda estava muito valorizada. E o que sim as pessoas faziam é viajar para o exterior e comprar lá no exterior. Situação, por sinal, que está se repetindo agora. Então, o que nós tivemos foi um desequilíbrio econômico tremendo, mas que, num certo período, não teve aquela forma tão violenta dessa inflação colossal que se desenvolveu na segunda metade de 80 até 94. Professor Eutônio, eu preciso chamar um rápido intervalo. Nós já voltamos.